Oiê, meu nome é Yasmin, eu sou aluna da turma 170 de Odonto da UFMG e hoje nós do grupo A de Ciências Sociais Articuladas vamos apresentar para vocês os aspectos da atenção primária à saúde relacionada ao caso clínico apresentado. Primeiramente, nós devemos saber o que é de fato atenção primária à saúde. Tem dois conceitos conhecidos. O primeiro é de acordo com o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, que representa que a atenção primária à saúde engloba um conjunto de intervenções de saúde no âmbito coletivo e individual. Além disso, ela é responsável por promover a prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação dos pacientes. E também ela é responsável pelas práticas gerenciais, sanitárias, democráticas e participativas, com utilização de tecnologias e integração com o sistema de saúde. Já para Starfield, a APS é a porta de entrada do usuário no sistema de saúde, com a capacidade para atender todas as novas necessidades e problemas apresentados pela sociedade. Ou seja, ela é responsável pela atenção e cuidado do indivíduo de maneira que não seja direcionada apenas para as enfermidades e patologias apresentadas por ele. Dessa forma, ela fica responsável por coordenar a atenção, que deverá ser exercida também em outros pontos de atendimento da rede de saúde. Primeiramente, a gente vai abordar os 4 atributos essenciais da APS. O primeiro deles é chamado de primeiro contato, justamente porque seria o primeiro contato que o paciente tem com a atenção primária. No caso clínico, esse primeiro contato ele é representado pela paciente Natasha, que por parte dela mesmo que vai, agenda consulta na UBS perto da residência dela, ela tem esse primeiro contato com o serviço de saúde. Em seguida, nós podemos falar do atributo de longitudinalidade, que é exemplificado no caso pelo intermédio do Dr. Júlio, uma vez que ele enfatizou a importância deles manterem o cuidado mútuo com a paciente, tanto dela com ela mesma, quanto dele ajudando ela nesse processo, que no trecho ele realmente fala, no caso clínico, ele cita: iremos trabalhar juntos para cuidar de sua saúde e, consequentemente, estética, bem-estar e autoestima. Há também o princípio de integralidade, que ele foi trabalhado desde o início da apresentação do caso, porque a integralidade da APS, ela reflete, na verdade, toda a integração do sistema de saúde. Ou seja, desde o início, a paciente, quando ela passou pela anamnese com o Dr. Felipe, ele tentou enxergar ela na totalidade dela da questão. Então, ele levou muito em conta o seu histórico psicológico, a paciente teve a perda recente de um familiar, o seu contexto social, que foi a família que teve o seu poder aquisitivo afetado, e os aspectos físicos da paciente. A gente também pode citar o que ficou mais claro no caso clínico, que foi o problema bucal que ela apresenta, desde uma falta de cuidado na infância com medidas profiláticas. Por último, um atributo, nós temos a coordenação, que ela é responsável por garantir que o tratamento dos pacientes continue em todos os outros pontos de saúde. E no caso, a gente vê bastante esse atributo com a abordagem interprofissional realizada pela equipe de saúde. Ou seja, a paciente ela tem contato com médico, contato com enfermeira, dentistas e especialistas, o que garante, então, de fato, a maior eficácia dos tratamentos e mais sucesso na evolução do caso a longo prazo. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os 3 atributos derivados da APS. O primeiro deles diz respeito à focalização na família, ou seja, seria a capacidade do médico ou daquele agente de saúde saber interpretar a família e o contexto social onde a paciente está inserida. Dessa forma, no caso clínico, a equipe médica consegue abordar essa inserção na família da Natasha, justamente porque ela fala que tem namorado, ela tem medo de engravidar e que ela precisa tomar anticoncepcional. Ela conta um acontecimento recente da perda do pai dela, que morreu de cirrose. E através de todo esse cenário familiar, o médico, o dentista ou a enfermeira, eles conseguem focalizar melhor o atendimento e realizar melhores manejos de tratamento para paciente. Em segundo lugar, nós temos a orientação comunitária, que nada mais é do que a equipe de saúde ser capaz de realizar uma orientação voltada para toda a sociedade, usando tanto aspectos epidemiológicos quanto a realização de pesquisas na sociedade. Isso pode ser muito visto no caso clínico da Natasha, justamente por ela falar sobre os problemas com os dentes que são feitos pelos amigos,
Ela apresenta também o caso da irmã dela, que também apresenta problemas dentários. E com todo esse contexto que a equipe médica e o dentista conseguem ter, eles conseguem realizar de forma conjunta uma orientação melhor de como vai fazer funcionar naquela pequena população os aspectos de orientação comunitária. O último atributo derivado da PS, ele se refere à competência cultural. A competência cultural ela é muito importante dentro da PS porque ela vai permitir que a equipe médica identifique os valores e princípios apresentados por aquele paciente ou por aquela população. Ou seja, ele é muito importante para reconhecer, principalmente em populações indígenas, populações quilombolas, como que vai ser feito o manejo de tratamento da saúde. No caso da Natasha, ele percebe esse hábito cultural, principalmente na falta de cuidado preventivo bucal. Ela diz que tem muito costume, ela não tem costume de passar fio dental, desde a infância ela não tinha um cuidado de higiene bucal muito forte, e com esse conhecimento da competência cultural, a equipe médica e principalmente o dentista conseguem identificar qual seria a melhor forma de incentivar para ela que ela permaneça com essa saúde bucal e como colocar esse aspecto no dia a dia dela. Agora, nós também vamos falar das 3 funções da PS. A primeira delas é a resolução. A resolução nada mais é do que a capacidade da APS de resolver cerca de 90% dos problemas de saúde apresentados na população. Por exemplo, no caso da paciente Natasha, que é o caso clínico que a gente está debatendo. Ela passa pela triagem realizada na UBS e o médico, Dr. Felipe, ele analisa, indica o tratamento adequado para suas dores e qual que vai ser o manejo seguinte. Ou seja, ele indica para ela o prontuário para ela passar no retorno com a enfermeira para coletar exames e também para passar futuramente com o dentista e resolver o problema bucal apresentado. Nós temos a comunicação, que nada mais é do que a responsabilidade da APS de organizar os fluxos de pontos de sistema de saúde e suas informações. Tal aspecto é refletido, no caso clínico, justamente pela capacidade do prontuário da Natália ser compartilhado entre as unidades de atendimento e com a enfermaria, visando o melhor tratamento. Por último, nós temos a responsabilização, que é a APS se tornando responsável pelas particularidades apresentadas pelos pacientes daquela microrregião. Ela é muito demonstrada tanto pelo médico Dr. Júlio e pelo dentista Dr. Felipe, como partes atuantes do SUS, que os dois buscam a melhor forma de resolver e atender as demandas da Natasha para promover uma melhor qualidade de vida. Por último, nós temos as interpretações dos tipos de atenção primária. Também são 3 tipos. A primeira delas é a mais simples, que chama atenção seletiva. Ela foi compreendida como um programa que é destinado para populações em regiões precárias, onde são organizados serviços de baixo custo, com tecnologias simples e exercidas por profissionais de baixa qualificação. Nesse tipo de interpretação, as ações elas não são articuladas de forma a garantir um tratamento contínuo e nem muito complexo. Um dos exemplos que a gente pode citar é o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que foi institucionalizado em 1991 no Brasil. Ele serviu muito para direcionar cuidado e atendimento simples para populações que passam grandes necessidades nas regiões mais pobres do Brasil. Aumentando o nível de complexidade, a gente tem a segunda interpretação, que é a organização dos sistemas de saúde, que se refere à capacidade de fazer funcionar a porta de entrada da atenção primária, que é uma das mais importantes. Ou seja, é resolucionar aqueles problemas mais simples, saber manejar os pacientes e realizar um atendimento de baixo custo e sem complexidade. Mas, entretanto, nessa concepção, não há garantia que o tratamento seja encaminhado para outros pontos e funcione de uma maneira mais integralizada. Por último, no nível maior de complexidade e organização, a gente tem a reorganização do sistema de saúde, que seria uma forma de inserir a atenção primária em todo o sistema de saúde. Ou seja, ele procura reorganizar os recursos presentes no sistema com a finalidade de atender às demandas dos usuários desse serviço. Portanto, dessa forma, a atenção primária consegue desempenhar esse papel em todos os âmbitos da saúde, de forma articulada e integrada. Ou seja, a APS passa a ser vista como coordenadora de toda a rede de atenção à saúde. Enfim, essa foi a nossa apresentação.
Eu espero que tenha ficado tudo muito claro e até a próxima.